Gabi, é verdade que se mais de 50% dos eleitores anularem o voto, tem que ter uma nova eleição? Galera, se vocês soubessem o quanto de gente ainda cai nessa. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. E fiquem tranquilos, tá? Eu tava cansada no último vídeo, eu sigo cansada, mas tô indo pro 7º mês de gestação, trabalhando sem parar muito tempo, então é normal, mas tá tudo bem, né, Bolt? Bolt parece que tá mais cansado que eu. A eleição tá chegando. Vocês estão animados? Eu tô exausta, mas eu tô animada. Eu tô animada principalmente para acabar com esse nosso calvário, para que a gente possa dormir em paz de novo. Só uma semaninha de paz. Só o que eu peço, galera. Vamos combinar todo mundo? Uma semaninha de intervalo na insanidade que é esse país, só pra gente retomar o fôlego. Vamos? Bom, uma dúvida que sempre pipoca aqui nos comentários ou lá no Instagram, nas caixinhas de perguntas, é sobre os famosos votos nulos e brancos. Vocês me perguntam, Gabi, é verdade que se mais de 50% dos eleitores anularem o voto, tem que ter uma nova eleição? Galera, se vocês soubessem o quanto de gente ainda cai nessa, a gente está aqui para isso, para informar vocês da melhor maneira, então vamos lá. Não anula nada. Se você votar branco ou nulo, o seu voto não é computado. Simples assim. Ele some. É, só isso. Pense numa jarra com bolinhas de gude. O seu voto é como uma bolinha de gude. Quando você anula o seu voto ou aperta a tecla branco na urna, a bolinha de gude que corresponde ao seu voto é retirada da jarra e só as outras bolinhas de gude vão ser contabilizadas. Só as bolinhas de gude que ficam na jarra é que são votos válidos. Todas as bolinhas de gude que saíram da jarra, brancos e nulos, desaparecem. Aí vocês vão me perguntar, mas Gabi, tem diferença entre anular, ou seja, colocar um número que não existe na urna e votar em branco? Não tem, galera, nenhuma, zero. Dos dois jeitos, a sua bolinha de gude sai da jarra e é jogada fora. Só as outras bolinhas, aquelas que declararam voto em alguém, né, em alguém de verdade, decidem a eleição. Só elas são votos válidos, só elas são bolinhas de gude que permanecem na jarra. Mas, Gabi, eu não tenho candidato para todos esses cargos, presidente, governador, deputado estadual, deputado federal, senador. Se eu anular um voto, eu perco todos os meus outros votos? Não, jamais. A intenção do nosso sistema eleitoral é que todo mundo vote e que todo mundo se faça ouvir. Então, você pode muito bem anular um voto para um cargo e votar para os outros com toda tranquilidade. Agora, galerinha, vamos fazer um esforço, né? Um dever de casa, tá cheio de candidato e de candidata para todos esses cargos. Vamos dar uma olhadinha, escolher com carinho. Alguém deve te agradar mais. Não desiste não, e não precisa procurar identificação absoluta. Vamos achar pontos fundamentais. Eu tenho um amigo que um dia me falou que vai anular todos os votos porque ele não sabe votar. Eu acho que ele diz isso porque já se arrependeu muito de votos que ele deu no passado. E o que eu falo para ele é, o bom da eleição de uma democracia é que de 2 em 2 anos, no caso aqui do Brasil, a gente tem uma nova chance. Uma nova oportunidade de decidir o futuro do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. A gente pode se arrepender uma vez, 2, 3, várias vezes. Mas daqui a 2 anos vai dar para tentar de novo. Para quem está ficando em dúvida aí com os 2 anos, é que daqui a 2 anos tem eleição municipal, sabe? Intercalado. Quantas coisas na vida permitem que a gente se aprimore e tente de novo tantas vezes? Poucas, né? Então vamos dar valor, galera. A democracia é uma preciosidade. A gente lutou muito por ela no nosso país. Vale a pena tentar mais uma vez a cada 2 anos, mesmo que de vez em quando a gente acabe se frustrando. Se frustrar faz parte da vida, não desiste não. Muita gente vem se desengajando das eleições e não é de agora. Segundo uma pesquisa chamada Alienação Eleitoral no Brasil Democrático, publicada no jornal O Estado de São Paulo em julho, esse desinteresse vem crescendo desde 2006. Essa alienação eleitoral engloba tanto as abstenções passivas, quando o eleitor deixa de comparecer à votação, quanto as ativas, quando o eleitor vai até a sua sessão eleitoral e escolhe votar branco ou nulo.
No Brasil, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Se você não puder ir votar no dia do primeiro e do segundo turnos, você não pode esquecer de justificar sua ausência em até 60 dias ou então pagar uma multa de R$ 3,51 por turno. Mas é bom não deixar acumular várias eleições, tá? Senão você pode ter seu título eleitoral cancelado e ter várias outras limitações, como não poder emitir passaporte, por exemplo. Sabem qual é a variável mais correlacionada ao comparecimento nas urnas? Nível educacional. Eleitores com educação superior participam até 3 vezes mais de uma eleição do que aqueles com ensino primário. Lembra do meu amigo falando que ele não vota porque não sabe votar? Complicado, né? Essa correlação. A galera com ensino primário achar que não sabe votar? Obviamente eu estou fazendo uma interpretação livre a partir do exemplo do meu amigo. Mas a gente tem que analisar quais são as causas estruturais dessa diferença tão grande. E são os jovens de até 24 anos a faixa de idade dos eleitores que menos vão votar. Eles que são os mais interessados num futuro melhor para o nosso país. Eu acho triste, eu entendo, mas eu fico muito triste. E por isso foi tão bom o movimento para que os jovens tirassem o título de eleitor para essa eleição, né, para eles poderem votar nessa eleição. E eu espero que o comparecimento seja importante, significativo. Em 2018, no segundo turno das eleições, 30 milhões de pessoas aptas a votar não compareceram às urnas. Essa galera nem apareceu. Se a gente somar essa falta de comparecimento aos votos brancos e nulos na eleição presidencial, 42 milhões de brasileiros não quiseram escolher entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad em 2018. Embora esses dados sejam sim muito preocupantes, porque mostram que o eleitor não anda satisfeito com as suas escolhas eleitorais ou não está entendendo as consequências profundas que uma eleição tem nas nossas vidas, para fins práticos, essa conduta acaba não tendo resultado algum. Esses votos são estatística. Repetindo aqui, o voto nulo ou branco vai ser desconsiderado. Não serve de protesto porque não vira nada, não muda nada. Na verdade, muda na sua vida, porque você vai perder a chance de influenciar numa escolha que vai ter influência na sua vida prática, concreta. Quem escolhe votar branco, nulo ou justificar está deixando a escolha na mão dos outros. Então, já é uma escolha legítima, mas que eu quero que vocês façam, se for o caso, conscientes. As pessoas que vão ocupar os cargos públicos vão tomar decisões que têm impacto na sua vida. Aí você pode decidir se essas pessoas vão ser escolhidas com ou sem a sua participação. Mas você tem que escolher sabendo que não é protesto, não é nada, só não vai contar. No caso da eleição para presidente da República, o artigo 77 da Constituição Federal prevê expressamente que não são computados os votos brancos e os nulos. Essa regra se estende a governadores, artigos 28 e 32 da Constituição, e prefeitos, artigo 29. Do mesmo modo, para os demais cargos, a legislação eleitoral também prevê que são considerados apenas os votos válidos. A história da jarra. Tudo previsto na nossa Constituição. Então, não se deixem enganar por conversas de zap que rolam por aí. Agora, vamos pensar aqui. Essa eleição de 2022 está diferente. Parece que o eleitorado brasileiro decidiu em conjunto que o primeiro turno vai ter cara de segundo. Segundo uma pesquisa encomendada pelo banco BTG Pactual com o Instituto FSB, que saiu nessa segunda-feira, o percentual de eleitores decididos já passou de 80%. A gente está mais ou menos um mês do primeiro turno. Eleitores do Lula e do Bolsonaro já estão bastante consolidados. O Ciro Gomes oscilou um ponto para cima e ficou com 9%. A Simone Tebet também flutuou um ponto para cima e está com 7%. Considerando a margem de erro, o Ciro e a Tebet estão tecnicamente empatados no terceiro lugar. Apesar da extrema polarização entre os dois candidatos na frente nas pesquisas, o Lula e o Bolsonaro, o crescimento dos candidatos de terceira via, como o Ciro e a Simone, que ganharam boa exposição nas últimas semanas, com as sabatinas no Jornal Nacional e com o debate na Band, a gente falou dos dois aqui, isso pode sim resultar num segundo turno. Então pode fazer com que aconteça um segundo turno. Agora, é bom frisar, é muito, mas muito difícil que esse segundo turno aconteça com um deles, ou com qualquer outra pessoa que não seja nem Lula nem Bolsonaro, porque é o que mostram as pesquisas. Eu sei que tem gente que nutre essa esperança, mas é só olhar para os números e ver a diferença de intenção de votos entre esses candidatos que disputam um terceiro lugar e o segundo colocado nas pesquisas. O que esses votos podem fazer, ou seja, o que votos em outros candidatos que não os dois primeiros podem fazer, é evitar que o Lula ganhe logo no dia 2 de outubro, no primeiro turno,
levando a eleição para o segundo turno. Então, levando tanto Lula quanto Bolsonaro para o segundo turno. Então, vamos pensar aqui em alguns cenários. Tem gente que está votando nos candidatos eu estou chamando de terceira via, mas vocês estão entendendo que é qualquer candidato que não seja Lula nem Bolsonaro, tá? Mas tem gente que está votando nesses candidatos, no Ciro, na Simone, na Soraya, no Felipe do Novo e até em outros candidatos que nem chegam a pontuar nas pesquisas por profunda convicção, justíssimo. Você acredita que esse candidato é o que melhor representa os seus interesses para o nosso país? Ok. Essas pessoas querem firmar suas posições e tudo bem que o candidato delas tenha 7 ou 9% das intenções de votos ou 1% que seja. Esse é um voto consciente e convicto. Tem gente, de outro lado, que está votando em um desses candidatos, que não os dois primeiros, porque não suporta nem o Lula nem o Bolsonaro. Essa pessoa pode estar pensando, voto em um candidato de terceira via no primeiro turno e anulo no segundo, porque para mim não dá. Lula e Bolsonaro me dão enjoo igual. Eu nunca vou votar em nenhum dos dois. Se eu fosse essa pessoa, eu talvez daria uma pensadinha aí se já não era jogo anular logo no primeiro turno, mas cada um faz o que acha melhor. Já que ela vai tirar sua balinha de gude da jarra, já tira de uma vez. Agora, tem gente que acha os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas, o Lula e o Bolsonaro, ruins, mas avalia que tem um que é pior que o outro. Numa eleição com 2 turnos, galera, muitas vezes a gente acaba tendo que fazer essa escolha. Quem a gente considera o menos pior. Eu tô falando que isso é bom? Não tô. Acho isso péssimo. A gente tem que escolher quem a gente acha o menos pior. Mas aí vale a gente pensar para o futuro em como a gente faz para construir uma outra candidatura viável que represente os nossos valores, né? Enfim, que tenha chance de ganhar. Mas é isso, a realidade é essa. Numa eleição com segundo turno, às vezes a gente tem que escolher entre o menos pior. O Lula está na frente nas pesquisas, como vocês têm observado. Então, se você que está aqui me assistindo tem horror tanto ao Lula quanto ao Bolsonaro, mas no final das contas acha que o Bolsonaro acaba sendo uma opção pior entre duas coisas ruins, duas coisas que você não gosta, você precisa saber que se você votar em qualquer outro candidato que não os 2 primeiros, você está ajudando a levar a eleição para o segundo turno. Então, a levar o Bolsonaro para o segundo turno. O raciocínio contrário também é verdade, mas como o Lula está na frente, ele estaria presente num cenário de segundo turno de qualquer jeito, entendeu? Então, você precisa pensar aí. Então, você precisa ver aí se você acha que é ruim igual ou se você acha que tem um menos pior. Fazer o seu juízo. Vocês me conhecem. Eu não vou ser a pessoa que vai dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Ah, é assim, pronto, tem que ser assim. O que eu quero é que todo mundo aqui tenha consciência de como as coisas funcionam, que, portanto, faça suas escolhas a partir das consequências acarretadas por essas escolhas. Pode ser que você deseje evitar que um candidato que você não gosta muito ganhe no primeiro turno e que, assim, ele precise fazer mais concessões e levar o seu programa numa direção que te agrade mais. Esse pode ser seu cálculo. É um cálculo honesto e que denota bastante confiança, porque se você tem um cálculo do menos pior, se você acredita que o segundo colocado é pior do que o primeiro, então o primeiro é menos pior do que o segundo, você tem que estar com muita clareza de que o cenário não vai virar num eventual segundo turno, porque senão você ajuda a levar a eleição para o segundo turno e aí pode ser que ganhe o cara que você acha pior do que o outro que você também não gosta, mas que você acha menos pior. Deu? E aí você pode acabar com aquele que você considera o pior dos 2 ruins, sentado na cadeira de presidente, tá? Ok. Eu tô falando aqui para a parcela dos que me escutam, claro, que não estão votando com convicção profunda. Porque se você, do fundo do seu coração, acredita no candidato, mesmo que ele tenha 1% dos votos, e você tá pronto para lidar com as consequências desse seu voto, show, vai com a sua consciência. Na democracia, a gente precisa de pessoas que escolhem os seus projetos políticos com esse tipo de convicção. E eu aplaudo quem se engaja na construção de um projeto político para o nosso país. Então tá tudo certo. Mas, se você tá votando em X ou Y, meio, é contragosto, eu quero que você tenha os dados, para você decidir a partir de uma compreensão de como a coisa funciona. E você não precisa me contar o que você vai fazer, tá? E nem precisa discutir isso com ninguém. Você faz o que você achar melhor, o que a sua consciência mandar, mas faz sabendo o que está fazendo e não esperando um resultado que não tem como vir ou se surpreendendo com uma consequência que já era possível de prever. Beleza? Então, é isso. Acho que a gente esclareceu um pouco a questão sobre votos brancos, nulos, justificativa e as consequências que isso pode... Falei de consequência de novo? Não sei se eu já usei essa palavra, mas enfim, do que isso pode acarretar.
E aí você faz a sua escolha com consciência e convicção. Deixa o seu like, se inscreve no canal e esse vídeo sim, compartilha com seus amigos, porque senão aquele amigo vai pegar o vídeo lá do Zap falando besteira, que vai anular a eleição, maior salada, voto de protesto. Não. Então esse pode compartilhar. Tchau.